Era fim de tarde, e a cidade estava engarrafada. Carlos, motorista de aplicativo há 2 anos, ajustava o retrovisor do carro simples, mas sempre limpo, enquanto aceitava uma nova corrida no celular. O nome que apareceu na tela era Larissa. O local de embarque, uma rua nobre, cheia de prédios luxuosos e carros importados estacionados na frente. Ele suspirou. Já estava acostumado. Muitas corridas por aquela região traziam clientes exigentes, que olhavam seu carro como se fosse um lixo. Ainda assim, Collins fazia questão de trabalhar com dignidade, oferecendo água, balas e mantendo sempre o sorriso no rosto. Quando chegou ao endereço, Larissa já esperava. Saltos altos, bolsa de marca e celular em mãos. Assim que entrou no carro, franziu o nariz. Meu Deus, que carro apertado! Não tinha opção melhor no aplicativo? Carlos respirou fundo. Boa tarde, senhora. O trânsito está pesado, mas vou fazer o possível para chegar rápido. Ela não respondeu. Apenas rolava a tela do celular e suspirava alto, como se a cada segundo fosse obrigada a suportar algo abaixo de seu padrão. Durante os primeiros minutos da corrida, Larissa começou a falar alto ao telefone, sem se importar se Collins ouvia. Amiga, você não acredita. Me colocaram num carro desses. Parece até piada. Se eu soubesse, tinha chamado motorista particular. Collins manteve o foco no trânsito, mas sentiu o rosto queimar. Não era a primeira vez que passava por isso. Muitos passageiros achavam que dirigir aplicativo era sinônimo de fracasso, mas ele sabia a verdade. Cada corrida era parte de um propósito maior. O senhor poderia acelerar? Perguntou Larissa, sem tirar os olhos do celular. Estou atrasada para um evento importante. Claro, senhora. Só preciso respeitar o limite da via, respondeu, educado. Ela bufou. Limite da via. Só motorista de aplicativo para se esconder atrás de desculpa dessas. O carro parou em um semáforo próximo a um restaurante luxuoso, onde várias pessoas esperavam na calçada. Larissa aproveitou o momento para abrir a janela e falar ainda mais alto no telefone. Eu juro, amiga, parece que esses motoristas dirigem por esporte. Imagina viver assim, rodando o dia todo, ganhando mixaria. Algumas pessoas riram discretamente, olhando para Collins. Ele manteve os olhos fixos no semáforo, tentando ignorar, mas cada palavra pesava como uma faca. Larissa desligou o celular e completou, olhando diretamente para ele. Você já pensou em fazer algo melhor da vida? Tipo, estudar, arrumar um emprego de verdade? O semáforo abriu. Collins não respondeu, apenas acelerou, engolindo em seco a dor da humilhação. Poucos minutos depois, Larissa recebeu outra ligação. Dessa vez, o tom mudou. Ela ficou nervosa, quase chorando. O quê? Minha mãe passou mal. Qual hospital? Estou a caminho. Collins olhou pelo retrovisor. O olhar arrogante havia desaparecido. Agora, ela estava desesperada. Senhor, por favor, pode ir direto para o hospital central. É urgente. Ele assentiu. Claro, segura firme. Vou levá-la o mais rápido possível. Larissa mordia os lábios, ansiosa, sem conseguir esconder o pânico. O destino da corrida mudava não só no aplicativo, mas também na vida dos dois. Chegaram ao hospital. Larissa saltou do carro sem nem agradecer e correu para a recepção. Collins se estacionou um pouco mais distante, pegou sua garrafa de água e respirou fundo. Já tinha visto aquela cena muitas vezes, pessoas arrogantes que, na hora da dor, mostravam fragilidade. Mas o destino tinha outros planos. Quando Larissa entrou na sala de espera, encontrou sua mãe sendo atendida às pressas. Ao lado dela, de terno simples e expressão séria, estava um homem que Larissa não esperava ver ali. Um homem que não era apenas acompanhante. Era alguém com autoridade, respeito e poder. E ao olhar de relance para a porta, ela percebeu que Collins também entrava no hospital, e aquele reencontro mudaria sua vida para sempre. A sala de espera do hospital central estava cheia. O cheiro de álcool misturado a desespero impregnava o ar. Larissa caminhava de um lado para o outro, aflita com a notícia da mãe, mas ainda mantendo o olhar orgulhoso. Collins entrou devagar, procurando um lugar para se sentar. Carregava no semblante o cansaço de um dia inteiro dirigindo, mas também a serenidade de quem já estava acostumado a ver dor de perto. Larissa percebeu sua presença e, irritada, sussurrou para a tia que acabara de chegar. Até aqui esse motorista me persegue.
A tia apenas franziu a testa, sem entender. Mas Carlos ouviu, não respondeu, apenas abriu a mochila, retirou um caderno grosso de anotações, e começou a escrever calmamente. Era um gesto simples, mas que chamava a atenção. Quem iria para um hospital, e, em meio ao caos, registraria cada detalhe como se fosse parte de um processo? Minutos depois, um médico jovem saiu para dar notícias sobre a mãe de Larissa. Sua postura lembrava muito a do profissional que humilhou Dona Elvira na outra história. Soberba, indiferente. A paciente precisa de exames, mas não sei se vale a pena. A idade dela complica, e temos casos mais urgentes, disse, diante de todos. Larissa arregalou os olhos. Como assim não vale a pena? É a minha mãe. Façam o que for preciso. O médico deu de ombros. Então a senhora vai ter que assinar um termo e pagar por fora. Caso contrário, não garanto nada. Um burburinho cresceu entre os pacientes. Mais uma injustiça descarada. Carlos fechou o caderno e se levantou. Carlos se aproximou calmamente. Sua voz era firme, mas não havia agressividade. Doutor, a senhora não pode ser tratada como um número. Existe lei que garante atendimento imediato para idosos em risco. O senhor sabe disso. O médico olhou com desdém. E o que o senhor entende de lei? É motorista de aplicativo, não é? Foque no trânsito, deixe a medicina para nós. Larissa sentiu o rosto queimar de vergonha. As palavras ecoaram como faca. Motorista de aplicativo. Era exatamente como ela mesma havia zombado dele minutos antes. Mas Carlos não se abalou. Guardou o caderno de volta na mochila e encarou o médico com calma. O senhor vai se arrepender de subestimar alguém pelo que parece ser. O diretor do hospital foi chamado para apaziguar. Ele tentou se aproximar de Carlos, em tom de ameaça. O senhor não pode ficar interferindo. Isso é ambiente médico, não tribunal. Carlos respondeu baixo, mas com peso nas palavras. Exato. Mas amanhã, esse hospital pode se tornar réu num processo. E lá, a desculpa de não sabíamos não vai salvar ninguém. O diretor riu, incrédulo. Quero ver o senhor provar algo. Quem é o senhor, afinal? Só mais um motorista querendo aparecer. Larissa observava a cena, dividida entre raiva e curiosidade. Por que aquele homem falava com tanta segurança? Quem ele era realmente? Enquanto a discussão esquentava, um enfermeiro idoso se aproximou discretamente de Carlos e falou em voz baixa: Doutor, não devia se expor assim. Eles ainda não sabem quem o senhor é. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Larissa arregalou os olhos, confusa. Doutor? Como assim, doutor? Carlos respirou fundo, olhou para ela e, pela primeira vez, sorriu de forma enigmática. Eu disse que não sou apenas o que parece. E muito em breve, todos aqui vão entender. Quando o enfermeiro deixou escapar o doutor, a sala de espera inteira congelou. Olhares se voltaram para Carlos, que permanecia sereno, sentado com as mãos entrelaçadas sobre o caderno. Larissa sentiu o coração acelerar. Doutor? Mas ele não é só um motorista? Pensava, tentando juntar as peças. O médico arrogante pigarreou, tentando quebrar o silêncio. Isso é ridículo. Esse homem não tem nada de doutor. Se fosse alguém importante, não estaria rodando aplicativo. Carlos ergueu o olhar, firme. Engraçado, é justamente por rodar aplicativo que enxergo a realidade que muitos fingem não ver. E é por ser quem sou que posso mudar essa realidade. Larissa, ainda incrédula, se aproximou. Quem é você afinal? Ele respirou fundo. Meu nome é Carlos Henrique, juiz federal desta comarca. Um burburinho percorreu o corredor. Algumas pessoas se levantaram, outras levaram a mão à boca. O diretor empalideceu. O médico recuou um passo. Carlos completou: hoje vim aqui apenas como acompanhante, como cidadão. Mas diante do que vi, não posso mais ficar calado. Este hospital está violando direitos básicos, e cada um de vocês será responsabilizado. Larissa sentiu o chão sumir sob seus pés. As lembranças da corrida voltaram à mente, cada frase cruel que havia dito, cada gargalhada debochada. Agora, o motorista fracassado revelava-se um juiz, alguém com poder real, alguém que podia mudar destinos. Ela tentou disfarçar, ajeitando os cabelos. Eu não sabia. Achei que... Carlos a interrompeu, com calma, mas com firmeza. Não precisava saber quem eu era. Respeito não deveria depender de cargo ou status. Larissa engoliu seco.
Suas próprias palavras agora voltavam como lâminas afiadas. A sala de espera explodiu em aplausos. Pacientes, acompanhantes, até funcionários mais humildes se ergueram em apoio. Finalmente alguém fala por nós, gritou uma senhora. Eles tratam a gente como lixo todo dia, acrescentou outro paciente. Cowles ergueu a mão pedindo silêncio. Eu não vim aqui buscar aplausos. Vim buscar justiça. E justiça começa quando a verdade é revelada. O diretor, nervoso, tentou cortar. Senhor juiz, podemos conversar em particular. Cowles sorriu de canto. Não, a conversa será pública, porque a humilhação foi pública. Nesse momento, a mãe de Larissa foi trazida em uma maca. Estava pálida, fraca, mas consciente. Agarrou a mão da filha e sussurrou: Filha, trate todos com bondade. A vida devolve o que damos. As lágrimas escorreram pelo rosto de Larissa. Pela primeira vez, sentiu vergonha verdadeira. Cowles se aproximou da paciente, com respeito. Dona Helena, a senhora será atendida imediatamente. Eu mesmo garanto. Olhou para o médico e o diretor. A partir de agora, cada minuto de descaso será usado contra vocês em tribunal. E garanto que não será apenas uma multa. Será um exemplo para todo o país. A multidão explodiu em palmas, e Larissa chorava, sentindo o peso do destino. A mulher que havia humilhado no caro agora estava diante do homem que tinha o poder de transformar tudo. Dona Helena foi levada às pressas para a ala de emergência. 2 enfermeiros correram ao lado da maca, enquanto Larissa seguia atrás, chorando, pedindo a Deus que sua mãe sobrevivesse. Cowles caminhava firme, mas em silêncio. Não era apenas um juiz naquele momento. Era um ser humano que não admitia ver mais uma vida ser descartada. A médica mais velha que havia assumido o caso se virou e disse: se essa senhora tivesse sido ignorada por mais algumas horas, poderia ter tido um infarto fulminante. As palavras ecoaram no corredor, aumentando ainda mais a tensão. Todos agora sabiam que a negligência poderia ter custado uma vida. Enquanto a mãe de Larissa era atendida, o diretor do hospital tentava desesperadamente apagar o incêndio. Chamou Cowles para um canto. Juiz, podemos resolver isso de forma discreta. O senhor sabe como é. Burocracia, falta de verba. Cowles o interrompeu, firme. O que eu sei é que milhares de pessoas pobres entram neste hospital todos os dias e recebem desprezo no lugar de cuidado. O que eu sei é que dinheiro existe, mas não chega até aqui porque alguém o desvia. O diretor empalideceu. Pacientes ao redor ouviam cada palavra. Não havia mais como esconder. Um grupo de jornalistas entrou às pressas no hospital, câmeras ligadas, microfones erguidos. Alguém havia filmado parte da discussão e enviado para as emissoras locais. Senhor juiz, é verdade que este hospital negou atendimento a uma idosa? Perguntou uma repórter, ao vivo. Cowles olhou para a câmera. Não apenas negaram, humilharam-na. E só mudaram de postura porque foram expostos. Isso precisa acabar. A notícia explodiu em tempo real. Quem assistia em casa via não apenas um hospital sendo acusado, mas também o rosto de uma mulher frágil que simbolizava milhões de brasileiros invisíveis. Larissa, encolhida em um canto, sentia as próprias palavras voltarem como facas. Lembrava do que havia dito dentro do carro. Arrume um emprego de verdade, você só roda por mixaria. Agora, aquele homem que ela havia desprezado era não apenas um juiz, mas o único que lutava pela vida de sua mãe. Lágrimas escorriam em silêncio. O orgulho que sempre carregou se despedaçava. Não havia como fugir. O destino estava mostrando que a verdadeira grandeza não estava em bolsas de marca ou jantares caros, mas em caráter. Horas depois, Dona Helena saiu da emergência estável. A médica anunciou: ela vai se recuperar. Graças ao atendimento agora, está fora de perigo. O hospital inteiro aplaudiu. Larissa caiu de joelhos, agradecendo. Cowles se aproximou, olhou nos olhos dela e disse: espero que hoje a senhora tenha entendido que nunca se deve medir uma pessoa pelo carro que dirige, pela roupa que veste, ou pelo dinheiro que tem. Larissa chorava sem conseguir responder. E naquele momento, a lição já havia sido dada não apenas a ela, mas a todos que presenciaram a cena. Na manhã seguinte, os noticiários já abriam com a manchete: juiz presencia humilhação em hospital e expõe descaso ao vivo. Vídeos gravados por pacientes circulavam nas redes, somando milhares de visualizações em poucas horas.
Collins aparecia em todas as telas, firme, dizendo: respeito não é favor, é direito. Dona Helena, ainda internada, tornava-se símbolo de luta. Nos corredores do hospital, o clima era outro: médicos mais cuidadosos, enfermeiros mais gentis, recepcionistas falando baixo. O medo da punição fazia com que todos lembrassem de algo óbvio: estavam lidando com vidas. O Ministério Público anunciou a abertura imediata de inquérito contra a gestão do hospital. Documentos que Collins já havia registrado em seu caderno foram entregues como provas. O diretor foi afastado do cargo. O médico arrogante também. Pela primeira vez em anos, pacientes acreditavam que haveria mudança real. Comentários se multiplicavam. Esse juiz fez o que ninguém teve coragem de fazer. Agora eles vão pensar duas vezes antes de humilhar alguém. Larissa não conseguia dormir. Cada frase que havia dito dentro do carro ecoava em sua mente: o riso, o desprezo, a humilhação. Agora sabia que tinha cuspido veneno justamente contra quem, no fim, salvou sua mãe. No quarto do hospital, ela se aproximou de Collins, envergonhada. Eu preciso pedir desculpas. Eu fui arrogante, injusta. Ele a encarou por alguns segundos, depois respondeu: não peça desculpas a mim. Aprenda a tratar todos com respeito, mesmo sem saber quem eles são. Essa é a verdadeira justiça. Larissa chorou, abraçada à mãe, enquanto a lição se gravava em sua alma como uma cicatriz invisível. Dias depois, uma organização não governamental que lutava por melhores condições em hospitais convidou Dona Helena e Collins para um evento público. Elvira, a idosa da primeira história, também estava lá, como símbolo de outra luta. A plateia se levantou em aplausos quando as duas idosas se abraçaram no palco. Era a prova viva de que histórias de dor podiam se transformar em histórias de esperança, quando alguém tinha coragem de dizer basta. Collins falou poucas palavras, mas fortes: o poder não está no cargo que ocupamos, mas na forma como tratamos os outros. Ao receber alta, Dona Helena voltou para casa mais forte. Larissa, transformada pela experiência, passou a se engajar em projetos sociais. Ela própria começou a organizar grupos de apoio a familiares de pacientes em hospitais. Collins, discreto como sempre, voltou à sua rotina. Continuava rodando como motorista de aplicativo em dias livres, não por necessidade, mas para nunca perder o contato com a realidade. E cada vez que alguém o olhava com desprezo, ele apenas sorria em silêncio, porque sabia, um dia, a verdade sempre se revela. O processo contra o hospital avançou rápido. Em menos de 6 meses, o diretor foi condenado por desvio de verbas públicas e afastado definitivamente da saúde. O médico arrogante perdeu o Conselho Regional de Medicina e virou manchete de vergonha nacional. O caso se tornou exemplo em todo o país. A humilhação de uma idosa pobre desencadeou uma revolução silenciosa. Outros hospitais começaram a mudar seus protocolos, temendo ser os próximos a enfrentar a mesma exposição. Larissa, que antes vivia de aparências e desprezo, agora era vista acompanhando a mãe em consultas, humilde, de cabeça baixa, mas com o coração aberto. Certo dia, em um grupo de apoio, ela confessou: eu achava que dinheiro e status eram tudo. Hoje sei que nada disso compra dignidade. Aprendi a lição mais dura da minha vida, e agradeço a Deus por ainda ter minha mãe ao meu lado. Os que ouviram se emocionaram. A arrogância que a definia desaparecera. Em seu lugar, surgia uma mulher mais simples e humana. Meses depois, Larissa chamou um carro pelo aplicativo. Quando a porta se abriu, seu coração quase parou. Era Collins ao volante. Ela sorriu, nervosa. Achei que nunca mais fosse ver o senhor assim. Ele devolveu um olhar tranquilo. Continuo rodando. Não porque preciso, mas porque gosto de ouvir as histórias das pessoas. Durante todo o trajeto, Larissa permaneceu em silêncio. Quando chegaram, ela disse baixinho: obrigada por ter me ensinado, da forma mais dura, o valor da humildade. Collins apenas sorriu, sem precisar responder. O caso ganhou documentários, reportagens e até debates em universidades. Estudantes de direito citavam Collins como exemplo de magistrado que não se afastava do povo. Mas para ele, nada disso importava. O que importava era ver hospitais mais humanos, pessoas mais conscientes e, principalmente, a transformação de corações antes cegos pela arrogância. Larissa e Dona Helena tornaram-se voluntárias fichas em uma organização não governamental de acolhimento.
Era o reflexo da semente plantada naquele dia no hospital. Anos depois, Dona Helena partiu em paz, cercada pela filha transformada e por amigos que havia conquistado na jornada. Collins, já mais velho, continuava a caminhar pelas ruas sem ser reconhecido por muitos. Mas isso não o incomodava. Ele sabia que a verdadeira grandeza não estava em títulos, cargos ou carros, mas em fazer a diferença onde ninguém espera. E aquela corrida de aplicativo, que começou com desprezo, havia se tornado uma das histórias mais marcantes de sua vida, uma história que provava que a justiça sempre chega, mesmo quando menos esperamos.